Então é isso aí, irmãos. Aí eu começo a gravar daqui sem a introdução, mas é isso aí. Pelo menos eu vou ler a proposição aqui. Então, irmãos, o que foi estabelecido para a igreja em Corinto, também o foram para a igreja de hoje. Portanto, sejamos fiéis a esses mesmos princípios estabelecidos para a igreja em Cristo, a fim de que se desfrute das bênçãos de Deus no seu casamento. É óbvio, porque se você afastar desses princípios, você não será feliz no casamento. O ideal, então, o primeiro ponto, o ideal para Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo nesse capítulo, o ideal é que não haja separação. Ele diz aqui: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. É uma ordem. Não, a mulher crente não deve se separar do marido, certo? Então esse é o ideal. Mas se houver a separação, o princípio regente tem duas cláusulas. A primeira é, se houve separação de dois crentes, a primeira tem duas cláusulas. A primeira é ficar solteiro ou reconciliar com seu cônjuge outra vez. E eu coloquei aqui, na atualidade, isso, reconciliar com o cônjuge tem sido muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu, pelo menos, não estou lembrado só de um que se reconciliou. Estou lembrado agora de um, estou igual Paulo, não lembro, de repente está lembrando de 3, 4. Mas agora eu lembrei de um amigo meu que se separou da esposa, né? E sofreu demais. Aí um dia eles se reconciliaram. E o problema é, por que é muito difícil? Por causa da impaciência. Que impaciência é essa? As pessoas se separam e logo quer se casar. E depois casado não tem como reconciliar. Ele separou, imediatamente casou. Esses eu conheço muitos. Fica difícil a reconciliação. Então a parte solteira tem que pedir graças a Deus para se manter solteira até a morte. Certo? Outra coisa é a falta de esperança de reconciliação e até mesmo por orgulho. Então as pessoas que se separam, a maioria dos que se separaram, ficou uma barreira entre eles, entre o ex-marido e a ex-esposa, a barreira do ódio, uma barreira das marcas deixadas pelas injustiças cometidas pelo cônjuge. Ela tem que ser ela ou ele tem que ser crente, muito temente a Deus, para permanecer solteiro o resto da vida. A maioria não querem. Mas Paulo diz: ora, aos casados ordeno, é uma ordem, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se separe da sua mulher. Esse é o princípio, que tem duas nuances: solteiro ou ficar solteiro ou reconciliar. Então os irmãos não se enganem, né? No mundo aí as pessoas casam já prevendo que não vai dar certo, né? Principalmente os atores de novela. Cuidado com atores de novela. Tem um tal de esqueci, Augusto, não sei o que lá mais. Ele casou 10 vezes, né? Eu tenho um amigo bem nessa rua aqui abaixo, que tinha um restaurante, né? Esse homem, ele disse: pastor, ele é metido a evangélico também, né? Pastor, eu trabalho só para sustentar os filhos, para pagar a pensão.
O trabalho dele é tanto que ele não progride na vida, né? Não vai para frente o trabalho dele, é claro, ele está sob, se ele é um crente mesmo, ele está sob disciplina divina. Uma pessoa sob disciplina divina não prospera em nada. Ele vai dando para trás. É o que eu conheço, é o que eu vejo nesse amigo, né? Ele até visitou a nossa igreja uma vez só e sumiu, né? Ele trabalha só para pagar pensão. Então, irmãos, não se engane. Você pode até se separar do seu cônjuge, mas sabe que é uma encrenca. Certo? Primeiro, é uma encrenca até para os incrédulos. Mas, primeiro, porque você está debaixo da mão de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 10, né? Horrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Então, se acontecer uma tragédia, é uma tragédia de você se separar, e todos que estão no mundo é sujeito a isso, mesmo os crentes, os filhos de Deus. Se houver uma tragédia de você se separar, olhe para Jesus, firme os seus pés na palavra de Deus e diz: não vou me casar, porque a Bíblia só autoriza novo casamento na viuvez. Ficou viúvo, aí você pode casar. Mas eu conheço uns que casaram muito depressa, em 3 meses, a esposa, conheço um que a esposa nem esfriou lá no túmulo, já está casado, né? Então, meus irmãos, cuidado, né? Não é assim, me separar, eu vou viver minha vida livre daquela peste, que é só isso, de ex, e só houve aquela peste, aquele mala, aquele safado, aquele isso, aquilo outro. Isso é o que impede hoje em dia da reconciliação. Eu acredito que entre o crente não devia existir isso, mas existe. Segundo ponto aqui, que o apóstolo Paulo nos diz nessa epístola. Opa, por que não? O segundo ponto aqui é: no caso em que um dos cônjuges for descrente, certo? E eu vou adiantar que essa passagem aqui, quando Paulo diz: aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone, e a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não o deixe. Então já vou adiantando aqui que essa menção de casamento de um crente com um incrédulo, uma mulher crente com um homem incrédulo, um homem crente com uma mulher incrédula, não é uma autorização para namoro e casamento de crente com incrédulo. Isso aqui se trata de 2 pagãos da época de Corinto, né? 2 adoradores de Ísis. Isso é uma deusa grega, viu? 2 adoradores de Epafrodite. E qual era a deusa que tinha o templo lá em Coríntios? Acho que era Epafrodite mesmo, né? A deusa da prostituição, da libertinagem sexual. Eles dizem que é a deusa do amor. De amor não tem nada, né? Então era só quando um pagão, um casal já casado, o marido se convertia e a mulher não se convertia, ou a mulher se convertia e o marido não se convertia. É esse caso. Nada de, se você é crente, é salvo, fique longe dos rapazes incrédulos se você for um jovem, fique longe das moças incrédulas se você é jovem. Não procure, ore a Deus e que Deus vai mostrar a esposa que Ele tem reservado para mim. Nós temos um exemplo clássico aqui. Deus tem os seus caminhos. Então é isso. Quem está casado, está casado. O pastor, que isso? Que heresia é essa de está casado? Você sabe que mudaram, né? Antigamente você perguntava: você é casado? As pessoas diziam o quê? Eu sou casado. Agora não, mudaram o verbo. Você está casado? O interlocutor responde: eu estou casado. Isso é heresia.
esse verbo estar não se aplica ao casamento, assim como não se aplica à salvação. Você está salvo? Está errado essa pergunta. A pergunta certa é: você é salvo? Ou você é um dos salvos do Senhor? Porque o verbo ser é eterno. O verbo ser é eterno. Quando perguntaram para Deus, perguntaram a Moisés o nome de Deus, para ele se referir lá para o povo de judeu, lá escravo no Egito, Deus falou: diga-lhes, eu sou, me enviou. Desde quando os judeus chegaram na sua terra, que elaboraram a sua língua, seu idioma, né, os judeus não conjugam até hoje o verbo ser na primeira pessoa do indicativo. Nunca diz eu sou, tu és, quando a gente começa aqui. Eles começam sempre com tu és, né? Então, quando alguém pergunta: quem é você? Aí a pessoa responde: eu, fulano de tal. É assim. Ok? Não significa casamento misto aqui. É para quem estava casado e um dos cônjuges se converteram e o outro permaneceu incrédulo. Aí ele tem que permanecer casado até o ponto que o cônjuge incrédulo voluntariamente, alegremente, queira continuar vivendo casado com o crente. Agora, na medida que o crente diz: não, agora você virou crente, que os incrédulos falam: virou crente. Agora que você virou crente, a gente deve se separar, eu vou embora. Aconteceu isso, muito provavelmente, com o apóstolo Paulo, pelo conselho que ele deu, inclusive, na semana passada. Se alguém não consegue viver como eu, solteiro, que se case. Então, muitos estudiosos da Bíblia creem que Paulo era casado, por ser ele membro do Sinédrio. Nenhum homem poderia ser membro do Sinédrio se não fosse casado. Paulo era membro do Sinédrio. Mas toda a especulação, que ninguém tem certeza ainda, é que ao se converter a esposa, mas só que isso tem 99% de chance, de probabilidade. Sabe por quê? Nessa época, os judeus, nessa época até hoje, o judeu, quando um parente se converte, ele isola o parente. Conheci um pastor em São Paulo que foi pregar em seminário. Quando ele se converteu, foi expulso de casa. A primeira noite ele passou debaixo da ponte. A iniciativa de separação nunca deve ser. Então aqui eu estava contando que aqui nós tivemos de censurar um irmão, porque ele tomou a iniciativa de separação. Se não me falha a memória, isso faz tantos anos. Olha, quanto eu sou. Por isso que é bom ser velho, viu? A gente teve tantas experiências, né? O bom de ser velho, essas são as experiências. Entendeu, irmãos? Não pode num casal onde há um dos cônjuges incrédulo, deixa eles tomar a iniciativa, ou ele ou ela. O crente nunca deve tomar a iniciativa. E por último, uma das razões pelas quais a iniciativa da separação não deve ser do cônjuge crente é porque, já estando casado ou casada, o cônjuge crente pode ser uma oportunidade de evangelização ao descrente. Entretanto, isso não deve ser entendido de novo como casamento misto, certo? Então Paulo diz aqui, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no serviço, no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz.
Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Então, o princípio aqui é que a parte crente não pode tomar a iniciativa, porque o cônjuge é santificado no convívio da esposa e os filhos são santos. O que significa isso? Que o convívio da mulher santifica o marido, no sentido dele não deixar de ser corrompido, porque todo incrédulo é corrompido. De repente, no convívio da esposa, com o tempo, o marido incrédulo passa a ser ter o mesmo patamar de santidade do cônjuge crente. Não é isso que significa. Isso que significa pura e simplesmente evangelização, testemunho. Né? É nisso que o marido incrédulo é santificado no convívio da mulher crente, e a mulher incrédula é santificada no convívio do marido incrédulo, e os seus filhos são santos. No sentido de que, se há uma pessoa mais provável de se converter pelo testemunho de alguém, é alguém que mora na mesma casa com o crente. O testemunho está ali, vivo. Né? Agora, isso só vale, uma expressão matemática aqui, só e somente quando o crente dá bom testemunho dentro de casa. Certo? Dando bom testemunho dentro de casa, sem palavra alguma, como diz Pedro, né? Diz Pedro capítulo 3, versículo 1, não seja o adorno do enfeite da mulher o que vai influenciar o marido buscar a Deus. É o exemplo, né? Aí Pedro ordena, se alguém tem marido incrédulo, esposa incrédula, você quer ganhar o seu cônjuge para Cristo, não é pregando para ela ou para ele. Talvez ele pregando para ela até que funcione mais, mas mulher nunca deve pregar para o marido. Aí o que Pedro ordena, como é que ela vai ganhar esse marido para Cristo? Aí Paulo disse, vivendo uma vida honesta e pura dentro da sua casa, sendo um bom testemunho. E é aqui que Paulo, e é a isso que Paulo se refere ao dizer que a mulher não deve, a mulher, o homem crente não deve se separar do incrédulo, porque ele está ali, já que ele não incorreu no pecado. Isso não vale para o incrédulo, para casamento misto, certo? Casamento misto não é evangelizador, não é evangelismo. As igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, na minha época, não sei hoje, incentivava o casamento misto, porque diziam os pastores, ensinavam na igreja que isso era um ponto de evangelismo, oportunidade de evangelismo. Não é transgressão da lei do Senhor, porque a Bíblia é clara, não se ponha em julgo desigual com os incrédulos. Aqui, como eu já disse, só serve para alguém que, sendo um casal incrédulo, um dos dois se converteu, certo? Aí a pessoa, o crente, não deve se separar, porque ela funciona como instrumento de Deus para evangelizar e até salvar o seu esposo. Amém? É claro que nem sempre, como Deus não tem obrigação de salvar ninguém, nem sempre acontece isso. Como a irmã Rita, que era a minha ovelha lá em São Paulo, ela se converteu, mas o Geraldo não se converteu. E até onde eu sei, ele morreu sem Cristo. Mas não foi falta dela dar bom testemunho. Quer dizer, eu não sei se ela dava bom testemunho, mas pelo menos na vista ela dava bom testemunho. E eu ia pregar para ele. Uma vez, frente a frente com ele, disse: olha, rapaz, está assim de pessoas boas no inferno. Porque os incrédulos fazem algumas coisinhas que eles acham que é bom, né, e acham que com isso vai se salvar. A famosa salvação por boas obras. Eu disse, não, a salvação é unicamente pela graça, pela fé,
porque os que tem muito, o inferno está cheio de pessoas boas. Eu sei que ele regalou um olhão para mim, assustou, mas até onde eu sei ele não se converteu. Então, porque o marido incrédulo é santificado, ele está sob um testemunho dentro da casa. E a esposa incrédula tem o marido crente, justo, temente a Deus, ela tem um testemunho vivo dentro da sua casa. E os filhos incrédulos têm um testemunho vivo dentro da sua casa. Eu e meus 5 irmãos, meus 7 irmãos, todos nos convertemos, espelhado no bom exemplo piedoso da minha mãe. Aquela deu bom testemunho em casa. E nós todos, mais cedo, mais tarde, eu fui o último, mas cheguei, Deus me chamou, e Deus usava o testemunho da minha mãe, né? Saudosa mamãe que está na glória. Pois é, irmãos. Então, isso dito, eu quero dizer mais uma coisinha aqui, o seguinte: a verdade nunca pode ser negociada. Se a palavra de Deus diz para quem é casado não se separar, ou se separar, não casar, mas reconciliar, então essa ideia de casar, separar e realizar um novo casamento não vem do coração do nosso Deus. Pela essa passagem, essa é uma das passagens. Não vem. É do diabo. Certo? Porque o que Jesus disse, sim, né? Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é a meu favor, é contra mim. E quem não é de Deus, é de quem? É do diabo. Então, cuidado. A verdade não pode, nunca, jamais ser negociada. E você sabe, principalmente da parte do homem, a justificativa é sexo. Meus irmãos, sexo não é o único propósito do casamento, é um dos. É tanto que casamento sem sexo não existe. Mas um servo de Deus, um crente temente a Deus, que não tomou a iniciativa de se separar, ou o seu cônjuge foi que tomou a iniciativa de se separar, ele pode viver, mesmo sendo homem. Sendo mulher, dizem que é mais fácil, né? Mas não é fácil para ninguém. O caminho é sempre estreito. O caminho é estreito para a mulher, o caminho é estreito para o homem. Então, que ninguém alargue, expanda o caminho que Deus estreitou. E é o que estão fazendo por aí. Pastores autorizando novo casamento dentro da própria igreja. Eu estou falando aqui com conhecimento de causa. Um membro dessa igreja que saiu de lá, né, e veio para a nossa igreja, ele contou que o pastor dele, que na igreja dele, vários casaram dentro da igreja, se separaram, ali dentro da igreja mesmo, arrumou um casamento e o pastor fez o casamento. E tem uns que tem eu chamo isso de descaração, porque eu sou meio baiano, meio paulista, meio mineiro, então eu chamo isso de descaração. Faz casamento igual faz o casamento da virgem e do virgem. Entende isso? Inclusive casamento de viúvo e viúva não é feito um casamento com a cerimônia igualzinho ao casamento de 2 jovens que estão casando pela primeira vez. Na verdade, deve se casar só no civil, viúvo. Primeiro porque casamento na igreja não é um mandamento, não faz quem quiser, quem não quiser não faz, e quem não faz não peca. E segundo que casamento na igreja não é casamento, não é reconhecido pelo fisco. Certo? A menos que se faça, como o pastor Valdavazzi fez, casamento civil, religioso com efeito civil, certo? Certo, pastor? Foi assim mesmo?
Então eu estou antenado. Recentemente o pastor Valdovaz fez um casamento especial, que se diga, foi da filha dele. E um casamento que se diga também que foi eu e a Sônia saímos de lá maravilhados. Foi um dos casamentos que nós fomos, que apreciamos muito. E saí de lá edificados pelo casamento lá em Araguari, feito pelo pastor Valdovaz, da filha dele, da Nayara. Nayara? Da Nayara. E ela está bem? Eles estão bem? Amém? Tem, irmãos. Mas tem pastor aí fazendo casamento de viúvo. Por quê? Sim, deixa eu completar o raciocínio. Não é obrigatório, não é mandamento, não é casamento. Casamento na igreja, se não for casamento com efeito civil, mas mesmo casamento com efeito civil, já fiz vários, né? É só para inglês ver. Os noivos vão lá, pegam o papel do cartório, traz para a igreja, o pastor faz o casamento, todas as testemunhas assinam direitinho, mas eles têm 7 dias, antigamente era 7 ou era 15 dias, 15 dias para entregar lá o documento lá no cartório. Se não entregar naqueles 15 dias, não houve casamento. Tô certo? Ainda é assim? Agora, aí o casamento foi na igreja? Não, foi no cartório. O cartório só deu autorização para ser feito na igreja. E diga-se de passagem, é muito bonito esse tipo de casamento, né, com efeito civil. Eu já fiz vários, em São Paulo, aqui, né? Mas é assim, se os noivos não entregarem os documentos no dia marcado, é anulado, não existe casamento. Então a igreja não casa ninguém. Mas por outro lado, o culto de casamento é bom, porque ali se faz oração, se consagra o novo casal que está se formando, se louva ao Senhor com os cânticos, né? E o que mais? E ensina o pastor, o oficiante, ensina o novo casal a depender-se de Deus para a conservação do seu casamento. Essas são vantagens, né? Mas dizem que o casamento religioso tem muito de paganismo também. E nós embarcamos nessa. Diz que os noivinhos é 2 demôniozinhos consagrados a quem lá, eu não pesquisei direito. E tem muitas coisas que é tradicional e cultural ou pagão no casamento. Mas dizem que, pelo fato da noiva estar de branco, né, simboliza o casamento de Cristo com a igreja. Por isso tem que ser noivo e noiva tem que estar estritamente purificados com o sangue de Jesus. Porque o linho finíssimo, a roupa branca, realmente isso é verdade na Bíblia, em Apocalipse, simboliza a pureza do povo de Deus. Agora, o que tem a ver um viúvo de pureza mais, né? Então, não se faz casamento de viúvo na igreja, pelo menos é o meu ponto de vista. Portanto, a verdade nunca pode ser negociada, mas é o que se tem tentado fazer para adaptar aos casos de rebeldia, certo? Divórcio e novo casamento é rebeldia. Não há razão nenhuma para divórcio e recasamento. Nenhum motivo. Mas Mateus 19 tem a cláusula de exceção. Vai estudar a língua grega, os originais. E quando tiver aprofundado em Mateus 19, vai para Marcos 10. Marcos 10 é a proibição. O problema é que tem muito machismo nesse negócio. Então, Mateus 19, parece que é só o homem que tem direito, a mulher não. Mas vai para Marcos 10. Homem e mulher, estão todos envolvidos ali num compromisso com Deus depois que casam. De modo que um certo pregador americano, na Conferência da Fiel, disse que divórcio é falar o nome do Senhor em vão. E a Bíblia é clara que Deus não terá por inocente quem toma o nome do Senhor em vão. Por que que é? Lá, na hora de casar, tanto para o juiz como para o pastor, ele diz: prometo em nome de Deus fazer isso. Aí depois separa. Tomou o nome de Deus em vão. Eu concordo com aquele pregador. Então, é
Então eu quero dizer aqui, e reforçar, irmãos, é até que a morte os separe, e pronto, e não se fala mais nisso, amém? Agora, tem uns, claro que tem uns, algumas coisas que é permitido separar, mas não casar de novo. Por exemplo, quando um dos cônjuges é maltratado com incidência de violência. Aí sim é importante até sair de casa rápido, denunciar a violência, certo? Aqui nessa igreja, tem uns visitantes aqui que eu aconselhei, eu fui lá em casa aconselhar, o marido estava ameaçando ela, batendo nela, xingando ela, humilhando ela, né? Agredindo fisicamente. Eu falei, olha, sai de lá, ele vai lhe matar. Aí ela foi lá, o juiz, sem separação de corpos, o juiz proibiu de aproximar, isso que estão fazendo. Só que não adianta, hoje o que está tendo feminicídio, porque quando o homem quer matar a mulher, não adianta. Ele acha onde for. Irmãos, é isso. Que Deus nos abençoe e vamos obedecer a Deus. Aí o seu casamento será abençoado por Deus. Se o seu esposo é irreparável, muito difícil de engolir, lembre-se que do que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Tá certo? Ó Deus, nós fomos chamados para sermos salvos em Cristo Jesus, pela fé na sua morte na cruz, pelo seu sangue derramado, mas depois que o sangue de Jesus nos lavou, é preciso seguir os passos do Senhor e obedecer todos os princípios e mandamentos, promessas e doutrinas escritas na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ajuda-nos a continuar sendo fiéis. Amém?